Vocês já notaram a beleza e complexidade dos animais, Vou começar assistindo, até porque é 1h30, melhor ir assistindo de pouco em pouco. pássaros, peixes? Acredita em multiverso ou não? Ah, me respeita, né, o Goma? E se perguntaram, será tudo isso resultado de um processo evolutivo? Será que tempo e acaso juntos podem nos dar toda a beleza que vemos no mundo? Olá, sou David Hames. Em alguns instantes, vamos examinar de perto alguns animais e provar que essa ideia está errada. É porque tem que provar ainda, né? As pessoas não tá claro pra elas ainda. Vamos provar ainda. Criaturas incríveis. Criação ou evolução? Apresento o Dr. Job Martin. O Dr. Martin tem um histórico muito interessante. Foi professor universitário e dentista. Trabalhou na equipe dentária do presidente Johnson, no Air Force One, da frota presidencial. Nos últimos 20 anos, o Dr. Martin deu aula sobre criaturas incríveis que desafiam a evolução. Mas nem sempre foi assim. O Dr. Martin, formado em ciências e medicina, já acreditou na teoria da evolução. A evolução, como eu aprendi, começou com uma coisa chamada Big Bang. Dizem que esse Que haja luz. Big Bang um dia estourou, liberando o gás hidrogênio. Esse gás tornou-se pó e a poeira condensou-se no planeta Terra, que, segundo os evolucionistas, era muito seca. Passados milhões de anos, a atividade vulcânica produziu água. Então, numa dessas poças d'água, em algum lugar do planeta, elementos inorgânicos se juntaram e quando um raio-x ou algo parecido os atingiu, Aí formou-se fudeu. a centelha da vida. Começou. Afirmam Ali que começou. Isso aconteceu há cerca de 3,5 bilhões de anos. E que a tal centelha de vida, de algum modo, nesse espaço de tempo, 3 bilhões de anos atrás, a primeira transformou-se na primeira célula, o que aconteceu mais ou menos há 600 milhões de anos. Aos poucos, a célula tornou-se os maravilhosos você. Eu começo a dar risada, eu fico empolgado. Eu ouço essas coisas, eu gosto. A formação científica... do Começou Dr. com esses Martin negócios de... prosseguia Ai, meu Deus do céu. 3.5 não era 4.5 bilhão? É, mas aí que tá, né? 4.5 bilhão da existência da Terra. A vida humana veio depois ali, né? Veio lá pro 3.5 bilhão, entendeu? Então, é 1.5 bilhão de diferença aí. uma evolução, ou melhor, uma... Durante 1.5 bilhão não tinha nada. Não tinha nada. Aí demorou mais 1 bilhão pra vir, entendeu? Isso aí é porque a evolução... Pra evolução dar certo, ela tem que ser algo patético, percebe? Ela tem que usar uma escala de tempo ridícula, porque não vai dar certo. Pra um acaso assim, pra você cogitar... É aquilo lá que eu falei pra vocês. Pega um brinquedo que vocês têm aí, um aviãozinho de brinquedo, corta ele aí em, sei lá, 1000 pedacinhos, bota dentro de uma panela, fica chacoalhando essa panela. Fica chacoalhando. Vai. Só que você vai ter que fazer um pacto com o demônio pra você viver uns par de milhão, de bilhão de anos, pra você conseguir ficar chacoalhando. Vai chacoalhando. Em algum momento desse percurso, você vai abrir a panela, as peças que estavam lá em atrito, balançando, elas vão formar o avião de novo pra você. Entendeu? Então assim, é uma coisa que, lógico, se você tentar 1, 10, 100, 1000, 1 milhão, não vai. É lá pra depois de uns 4 bilhões de anos só. Pra você, né? Revolução. Quando ele juntou-se Aí mas começou a partida aqui agora. a equipe de professores da Faculdade Baylor Denton. Este foi o início da evolução de um criacionista. No outono de 1971, eu fui até Baylor, em Tô Dallas, para a achando que minha... esse Josivaldo é o Josimar disfarçado. Aproveita e me responde. What is this gravity? I have no idea. primeira palestra sobre a evolução do dente. Discorri sobre como as escamas dos peixes gradualmente migraram para a boca, tornando-se dentes. Depois da aula, alguns alunos vieram me perguntar: Dr. Martin, o senhor já estudou os argumentos da ciência criacionista? Isso foi em 1971 e eu nunca ouvira falar dela e eu já era cristão há 5 anos. E então eu pensei comigo:
onde esses meninos querem chegar? Eu não conheço o assunto. E respondi, claro, vou estudar com vocês, e como professor atrevido que eu era, eu imaginei derrubar os alunos. Bem, pediram-me para começar estudando as suposições que os evolucionistas fazem. Nos meus 8 anos de educação científica, eu jamais ouvira qualquer professor falar sobre uma suposição. Então, começamos a estudá-las e eu comecei a perceber. Chegaram a conclusões aqui realmente baseadas em suposições inválidas, como afirmar que as rochas são muito antigas e coisas assim. E os alunos então me pediram para estudar alguns animais. Salve, E dizer se eu Candy, tem achava que aquele projeto animal muito podia ter bom evoluído. para abrir um negócio da minha vida, mas terei que vender meu carro. Vale a pena? Claro, ué. Carro. Carro serve pra quê? Pra luxo? Só? Mais nada? O primeiro animal estudado foi um inseto chamado besouro bombardeador. Esse pequeno Besouro bombardeador. Caramba. inseto de 2 centímetros mistura elementos químicos explosivos. E eu comecei a pensar, Que da hora. muito bem, como ele evoluiu? Se a evolução está certa, você está evoluindo comigo e não possui mecanismo de defesa, mas a explosão é o mecanismo de defesa do inseto. Então, se a evolução está certa, como ele desenvolveu essa defesa? Então vamos pensar, na primeira explosão, o que aconteceu com o inseto? Bum! Explodiu Sorta fogo pelo rabo esse filho da puta. em pedaços. Muito bem, pedaços de inseto não evoluem. Então o que aconteceu? Bom, ele não explodiu. Dentro dele tem uma fábrica que produz elementos químicos. Um deles age como catalisador, Você acha mesmo que um besouro desse daqui é fruto de uma evolução? de modo que ao ser misturado com as outras substâncias ainda neutras, ocorre a explosão. Xandão, Mas é uma quando o piada elemento é que o Lula produzido tem o outra direito vez, de se pronto, candidatar o e inseto ainda mais explode ser favorito. Somos de uma vergonha pro mundo. Nojo. Mas isso não Concordo. acontece, por quê? Porque ele tem uma câmara de combustão com material isolante. Mesmo assim, ele se explodiria se não tivesse onde dissipar a explosão. Para isso, ele possui 2 canais na cauda e é capaz de apontar os canais para cima, para os lados e para frente. Se uma aranha o atacar pelo lado e ele não tiver tempo para se virar e atirar, ele poderá apontar a sua pequena arma para ela e atirar. A explosão desse pequeno inseto, observada com ouvidos humanos, parece apenas um estalo. Mas filmada num laboratório em câmera lenta, ela soa brrr, centenas de pequenas explosões em sequência tão rápidas que escutamos apenas um estalo. Surge a pergunta, qual o motivo disso? Bom, era uma questão muito interessante para os cientistas estudarem. Muitos da Universidade de Cornell e de outros lugares descobriram que se fosse apenas uma explosão... Bom, digamos que o inseto vá atirar numa aranha desse lado e, bum, ele atira e ele acaba se autoejetando para longe. É como acionar uma turbina, ele é lançado longe. Mas se forem explosões em sequência, ele se segura com suas pernas. Como a evolução explicaria uma explosão sequencial? Esse pequeno inseto desafia todas as teorias da evolução. Não Não explica. há como um processo lento e gradual Porra, olha esse bicho. Não existe nada na evolução que explique como esse bicho chegou a isso. Não, é absurdo, né, cara? produzir esse inseto. Não há como, nem mesmo nas mais recentes teorias evolucionistas como a do equilíbrio interrompido, onde a evolução é muito rápida, não há como explicar esse pequeno inseto. E eu comecei a perceber. Pra derrubar a evolução, um inseto. Como Pra virar plástico, uma molécula. Pra pegar o Kira, um episódio. Pra derrubar a evolução, um E inseto. o Sekiro Xande pretende jogar? É o Puta jogo que mais pariu. difícil da From Software. Tá difícil mesmo pra esse Globe Globe, pros evolucionistas. Tá difícil pra eles, hein? Os caras querem ir contra o... Ah, vamos lá, né? esse pequeno animal poderia ter evoluído. Ele precisaria de todas as suas partes juntas ao mesmo tempo ou não existiria o animal. Eu senti um mal-estar, pra ser bem sincero, e a minha esposa é testemunha de que esse mal-estar durou 5 anos. Foi uma luta de 5 anos pra mudar minha maneira de pensar. Mudar de um pensamento evolucionário para entender que esse animal, essa criatura, esse inseto, que seja, foi criado em sua forma final como existe hoje, pois isso ia contra tudo que eu havia aprendido. Vocês sabiam que o animal mais forte do mundo é o besouro? Na verdade, um besouro rinoceronte é capaz de carregar 850 Eu já vi vezes isso o daí. seu próprio peso nas costas. É como se eu carregasse É mais ou absurdo. menos umas 60 toneladas. Acho que não consigo.
Mas vamos ver o animal Nossa, não precisava, né, mandar esse bíceps aí também, né, campeão? Limites aí, né, cara? mais alto do mundo. Foco no assunto, foco no assunto. A girafa mede cerca de 5,5 metros. Para enviar o sangue por aquele longo pescoço contra a gravidade, a girafa dispõe de uma poderosa bomba, seu coração. O coração da girafa chega a medir 76 centímetros. Uma poderosa bomba. Tudo vai bem na vida da girafa até que essa criatura de 5,5 metros decide que precisa beber água. Cara, esse Então bicho- ela abaixa a cabeça para alcançar a água e daí temos um problema. Em vez de bombear contra a gravidade, seu coração agora bombeia a favor. E então o coração, ele se contrai e o sangue é projetado com força pelo pescoço abaixo, atinge o cérebro e estoura os miolos. E acabou o cérebro da girafa, entendeu? Ela está morrendo e pode estar pensando, eu preciso evoluir para resolver o meu problema. Quando eu me abaixo para beber água, eu estouro os miolos. E sabemos que animais mortos não evoluem. Mas seu cérebro não estoura. Porque quando ela abaixa sua cabeça, existem pequenas válvulas que se fecham ao longo da artéria do pescoço. Mas a pressão sanguínea no segmento após a última válvula ainda seria suficiente para estourar as arteriolas de seu cérebro, mas o sangue não entra no cérebro. O último segmento, que fica sob o cérebro, age como uma esponja. E essa esponja expande suavemente, permitindo ao animal beber água sem danificar o cérebro. E então aparece uma zebra correndo ao seu lado, mas a girafa ignora. Mas depois vem um leão. Opa, esse bicho quer me comer. É melhor eu dar o fora. A propósito, como ela sabe a diferença? Evolucionistas não nos explicam isso, mas o fato é que o leão chega, vai comer a girafa, e então ela se levanta, corre uns 5 passos e desmaia, com pouco oxigênio em seu cérebro. O leão aproveita a girafa desmaiada e a devora, e aí a girafa pensa, preciso evoluir aqui. Eu desmaio quando me levanto muito depressa, mas obviamente ela não desmaia. Por quê? Porque eu tenho a resposta. Porque simplesmente é pra ser assim. A criação é assim. É a cadeia alimentar. Ela morre pro leão e acabou. A configuração é essa. Porque Deus a criou. Quando ela levanta Simples. a cabeça, as válvulas da artéria do pescoço se abrem. Ai, que difícil, né? Ai, que difícil. E o cérebro esvazia suavemente o sangue oxigenado para dentro do cérebro. Há também válvulas que se fecham nas veias que descem pelo pescoço. Foi porque haja luz. Aí veio a explosão. E por obra do acaso e da evolução, os bichos chegaram a isso aí, ó. Essa coisa patética aí, ó. Olha só. Quando a girafa começa a correr, tudo está bem. Durante bilhões e bilhões de anos, claro, né? A Porque pressão é do um sangue está longo normal. processo, Bom, né? Pra chegar como nisso. isso evolui? Longo. Ela precisa de todas essas partes juntas ao mesmo tempo de uma vez ou estará morta. Então, a girafa é mais um exemplo de projeto. Ela precisa de um projetista que a construa do jeito que ela é. A girafa mais alta do mundo chamava-se George. Morava no zoológico Chester, na Inglaterra. Ô, Jorge. George tinha 6 metros, até a ponta dos chifres, que aliás chamam-se cornos. Há outro fato interessante sobre as girafas. Elas não possuem cordas vocais. Existe um pássaro muito comum, mas que após um olhar mais atento, parece inacreditável. O pica-pau é um pássaro muito especial. O bico de um pica-pau tem uma força incomum. É mais forte que o bico de outras aves. Ele tem patas especiais. Geralmente, aves têm 3 dedos para frente e 1 para trás. O pica-pau tem 2 para frente e 2 para trás. Por isso, ele pode subir o tronco vertical das árvores, dar a volta nele, ir a qualquer direção, para cima, para baixo e para os lados. Ai, que da hora, né, cara? Você vê, são coisas que a gente não vê na escola, isso daí. Você não aprende, né, cara? São detalhes que fazem toda a diferença, né, no aprendizado coerente. Caralho. Ele possui penas especiais na cauda, diferentes da cauda de outros pássaros. Xandão, os São mais Darwin resistentes Fanboy e estão esponjosas. ansiosinhos com esse vídeo kkkk. What is Gravity 9999 Flex? Deixa eles aí, ansiosinhos. São muito fortes e duras, porque ele usa essas penas como uma terceira perna. Assim, ele se agarra ao tronco, abre as penas da cauda e martela a árvore com a cabeça.
Vocês imaginam que o Sr. Pica-Pau volta pra casa à noite queixando-se à esposa. Ai, que dor de cabeça, martelei aquela árvore o dia inteiro. Nada disso. Por quê? Porque Deus lhe deu um equipamento especial, por exemplo. Entre o bico e o crânio há uma peça de cartilagem que age como um amortecedor. Seu crânio possui o osso mais espesso em relação ao peso corporal entre as criaturas. Neurocirurgiões estudam o cérebro do Pica-Pau para saber como é sua construção, para ajudar as pessoas que, devido a traumas, precisam passar por cirurgias no cérebro. Por isso os médicos estudam o Pica-Pau. O Pica-Pau, com seu crânio forte e a cartilagem protetora, bico potente, as penas da cauda e suas patas, está pronto para tudo menos uma coisa. Depois de cavar um buraco, precisa extrair o inseto da árvore, pois aquilo é seu almoço. Como ele faz isso? Bom, a língua dos pássaros geralmente chega até a ponta do bico. A do Pica-Pau se estende por mais 25 centímetros. Por quê? Puta merda. Porque ele precisa cavar um buraco, achar o inseto no túnel dentro do tronco, esticar a língua por esse túnel e puxar o bicho pra fora. Agora me diga, velho. será que você pode esticar a língua a ponto de caçar um inseto dentro do tronco? Claro que não. Como o Pica-Pau consegue? Deus criou o Pica-Pau e... A evolução. Como chegou a esse ponto? Como que faz algo assim, cara? Basta dar alguns bilhões de anos e deixa lá. A evolução é só dar tempo que ela dá um jeito. Vai dando uns bilhões de anos, ele vai chegando ali. Se um dia precisar ter 40 metros de língua, dá mais uns 4 bilhões de anos lá pra frente que ele chega aí. Arma, essas coisas é tudo... Vai evoluindo isso aí. A língua vai esticando, a linguinha dele vai indo com o tempo, entendeu? Vai indo. A coisa é incrível. É um fenômeno. Puta que pariu, hein? colocou pequenas farpas na ponta de sua língua. Assim, ele consegue espetar o inseto e não o deixa escapar. E se isso não bastar, ele 4, tem uma 5 bilhão glândula na língua que produz exatamente a cola necessária para grudar no inseto. Olha lá. Sem grudar a língua no bico. Assim, ele puxa o inseto para dentro da boca, o que seria um problema se a evolução fosse verdade. Digamos que em centenas de milhares de anos, o pica-pau conseguisse todo esse equipamento e então colasse... Ele precisa do... O único ser humano que é... Esse sim, é o filho do Darwin, que é tão evoluído, tão preparado antes da hora, é o Batman. Por causa do roteiro. Aquele lá... Você não precisa dar 4 bilhões de anos pra ele. Aquele lá você dá um Leva quanto tempo pra você escrever uma frase? 10 segundos? O cara formular uma frasezinha lá pra dar o preparo do Batman? O Batman, assim, ele é... Aquele lá é 2 palitos. Pum, tá lá. O único lugar que a evolução dá certo é lá nos quadrinhos. Você escreve lá o que você quer, no episódio seguinte já tá tudo pronto, já evoluiu. Evoluiu ali, foda-se, acabou, né? É de boa. Se o inseto na língua engolisse o almoço, o que aconteceria com a língua? Ele a engoliria e morreria sufocado, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque, ao trazer o inseto para a boca, uma outra glândula produz um solvente que desmancha a cola. Ele dissolve a cola, solta e engole o inseto. Cara, olha esse mecanismo, velho. Numa porra de um pica-pau, mano. Se você tá andando um dia, é difícil você achar um pica-pau. Você vê um pica-pau, você nem imagina. Você tonto olha pra ele e fala, aí seu amigo fala, tá falando de evolução, você, o pica-pau evoluído. Olha lá. Você não sabe, você não aprende nada disso. Nada que é importante você aprende. Não questiona bosta nenhuma. Deus o fez assim. Pica-paus, ao bicar, abrem os olhos entre cada bicada. É óbvio que isso daqui é fruto de um design inteligente. Isso. Que evolução de 4 bilhão, cara. Vai tomar no cu. Focalizam o ponto, apontam o bico, fecham os olhos e golpeiam a árvore. Você pode ouvir um brrr, brrr. Toda vez, em cada sequência entre cada bicada, ele abre os olhos, focaliza, aponta o bico e atinge o tronco. Por quê? Pensava-se que era para evitar lascas de madeira, mas os cientistas mediram a força do impacto da cabeça do pica-pau contra a árvore. E essa força é tão grande que se ele não... 4,5 bilhão, Darwin, kkk. Fechasse os olhos, eles saltariam das órbitas. Por olha acaso, isso, alguém véio. já viu um pica-pau cego? Cara, olha que absurdo isso, cara. Vocês estão pegando o nível de detalhe disso? Isso é ridículo, cara.
Meu Deus, você tem que ser uma pessoa com problema na cabeça pra cogitar a evolução vendo isso. Um pica-pau acaba... Cara, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo. Quem que já viu um pica-pau cego por aí? É patético, velho. Isso aqui é absurdo, é absurdo. O que ele falou? Vou voltar pra vocês. Eles saltariam com madeira, mas o cientista Ó. atinge o tronco cada sequência da árvore. Você pode ouvir um brrr, brrr. Toda vez, em cada sequência entre cada bicada, ele abre os olhos, focaliza, aponta o bico. Cada sequência de bicada que ele dá, ele para, aí ele volta, olha pros lados, depois ele focaliza de novo, mira onde ele quer bicar no tronco e vai lá e faz. Por que que ele faz isso? Ó, presta atenção. E atinge o tronco. Por quê? Pensava-se que era para evitar lascas de madeira, mas os cientistas mediram a força do impacto da cabeça do pica-pau contra a árvore, e essa força é tão grande que se ele não fechasse os olhos, eles saltariam das órbitas. Por acaso alguém já viu um pica-pau cego? Não, nenhum perdeu os olhos, jamais, certo? Bom, há um pica-pau em especial, o pica-pau verde da Europa, que deve ser o único em todo o reino animal. Não tenho certeza, mas deve ser. A língua dele é diferente de qualquer outra língua. Nossa língua começa no fundo da garganta e sai pela boca. A língua dele começa no fundo da garganta, desce pela garganta, sai por trás do pescoço, sobe até a cabeça, sob a pele, passa por um pequeno furo entre os olhos, entra por uma das narinas e só então sai pelo bico. Cara. Para acaba com a teoria da evolução, um pica-pau. Ah! Cara, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, cara. Olha a língua desse morfético, quando que começa, mano? Rapaz, a professora falar de evolução na sala de aula, você vê essa imagem do pica-pau aqui falando da língua dele, você já mostra isso, você começa a dar risada da evolução. É uns bagulho que não faz sentido, velho. Entendeu? Darwin refutado pelo pica-pau. Não, Darwin era um mentecapto. Ele só criou essa merda porque ele queria aproximar o ser humano do demônio. Essa é que é a verdade. Ele queria afastar a humanidade do Criador e fazer todo mundo acreditar que tudo é acaso. Acreditar lá no capetinha. Isso aí é uma desgraça, isso aí é uma desgraça. Isso é premeditado. O cara não criou uma teoria fajuta dessa porque ele foi pensando. Teve um significado pra ele fazer isso aí. É um bicho, é um lazarento mesmo. Essa que é a verdade. Puta que pariu, mano. E como foi que isso... Esse pica-pau aí teve 1.5 bilhão a mais de evolução que os outros. É, esse aqui ele é muito avançado já. Ele é tipo level 500 mil. Os outros estão level 100 mil ainda. Tem que dar mais um tempo. Dá mais um tempo aí que eles vão evoluindo. Surgiu da evolução. Fiz a pergunta aos evolucionistas, pedi que me dissessem como e de onde surgiu a tal língua. Aí foi perguntar pro evolucionista. Eles não têm ideia e não souberam responder. Vocês acham que esse pássaro evoluiu de alguma outra criatura, porém, não conhecemos nenhuma outra com uma língua assim. Não existe. Mano, sério, é patético, cara. Por isso que eu falo, cara. Por isso que eu sempre agi com chacota e menosprezei esse negócio de evolução. Isso é tão patético, cara. Nunca engoli esse negócio de evolução. Sempre achei essa ideia ridícula. E eles não sabem. E qual Que a minha bostinha, resposta hein? como criacionista? Afirmo Nada que é Deus fez o simples, pequeno nenhuma pica-pau. gota d'água, nenhum átomo. É a ignorância brutal do ser humano que acha tudo simples. Enéas louco, mano. Carneiro. E creio que ele criou o pica-pau para desafiar a comunidade evolucionista. Porque ao estudar esse pequeno pássaro, eles percebem ser impossível que ele seja fruto da evolução. Mas isso se reporta à passagem em Romanos 1, que diz que o homem estudou a criação, estudaram a obra de Deus e, porque são injustos, suprimem a prova e escondem a prova. Isso é exatamente... A Bíblia sempre mandando papo reto, né? Tá tudo lá, né? Mas não. Não, a Bíblia é poética. A Bíblia é pra você ler como se você estivesse lendo um poemazinho, umas coisinhas, né? São metáforas. Exatamente o que aconteceu. Existem pessoas muito A metáforas. que estudam ciência, fazem um ótimo trabalho, mas em dado momento chegam a um ponto em que é preciso decidir. Será que isso aconteceu no decorrer de um longo período de tempo? Ou será que surgiu de uma vez do jeito que é hoje? E quando finalmente descobrem, não há como descrever esse fato em termos da ciência evolucionária, então lhes resta outra opção, de que
Talvez haja um projetista, um criador. Então decidem, eu não quero ir por aí, certo? E então suprimem as provas. Claro. Muito do que eu estudei, eu tive que pesquisar para encontrar as informações, Esse cara tá mandando papo reto. Pra vocês pegarem. Ó, aí pegando a visão de como funciona o negócio. porque não há nada nos livros. Eles simplesmente não as colocam ali, porque não sabiam explicar os fatos. Então, simplesmente as Porque a função do livro é simples, é doutrina. Simples assim. Não é porque você tá lendo um livro de ciência que ali vai estar a verdade. Ali vai ter doutrina. Teorias que servem só pra te doutrinar. Mais nada. ignoram. Outro pássaro que atraiu a atenção do Dr. Martin Xandão, vive no hoje a hemisfério minha sul. professora de biologia mostrou a Terra Globo na sala com um CGI e eu dei muita risada e pensei em você. É isso aí. Lógico que ela vai ter que mostrar com CGI, né? A foto ninguém nunca tirou. Ninguém vai tirar também. Quem sabe um dia? Pergunta pra ela. Fala pra ela ligar na NASA pra ela pedir uma foto. Uma foto mesmo, né? Eles estão lá orbitando. É facinho pra eles. Tira uma fotona lá pra nós, ou pega de um satélite lá, que é facinho pra eles. Tem mais de 20 mil satélites orbitando a Terra nesse exato momento. Tão simples. Bateu a foto, mandou lá pra NASA, divulga e olha lá. Aí, ó, uma fotinha em tempo real pra vocês. Fizemos até um videozinho da Terra pra vocês em tempo real lá. Pegamos direto do satélite, da órbita. É 2 palitos pra eles fazer isso aí. Na Austrália, Aí passa na sala de aula. Há um pássaro na Austrália chamado pássaro incubador australiano. Outros o chamam de construtor de montes e às vezes recebe o nome de peru do mato. Há várias espécies e Peru do mato. Vamos ver o que esse pássaro, o que o peru do mato faz. vamos examinar uma em particular. Essa ave pesa menos de 2 quilos. A fêmea tem 2 funções. Uma é verificar o ninho, se está tudo bem. O macho constrói o ninho e a fêmea verifica tudo. Vocês podem achar grande coisa verificar tudo, mas esse ninho não é como os outros. Alguns chegam a medir 6 metros de largura e até 15 metros de altura. Ô, louco. Alguns cavam até 2 metros chão adentro. Construções enormes, por isso essas aves têm o nome de Puta que construtores de pariu, montes. hein? A fêmea vem e cava dentro do ninho. Ao sair, ela diz ao senhor pássaro: Se fosse gente... Se esse mesmo potencial do bicho fosse transferido pra uma pessoa sozinha erguia um prédio. Sozinha. Caralho, velho, a natureza é braba mesmo. Ah, pra puta que pariu, mano. Aí você pega um Josivaldo bando de ainda tanso falando aí. merda no chat fanboy da NASA e Você mamas pega um feijão. bando de tanso aí que não consegue nem... eu não gostei desse aí. E ele responde: tudo bem, me dê mais 1 ou 2 meses O Josivaldo tá bravo porque eu falei que o nome dele é feio. e eu faço um outro. E ele constrói outro ninho, digamos que ela gostou desse. Surge então a segunda função, que é botar os ovos. Ela põe um ovo a cada 3 dias durante 7 meses. Mesmo pesando menos de 2 quilos, cada ovo pesa aproximadamente 200 gramas. Quase do tamanho de um ovo de avestruz. Não, não pode ser. Assim ela morre, não é possível. Mas sim, ela consegue. A fêmea dessa espécie produz ovos com a casca muito grossa e com poros. Todo ovo tem poros. É como respiram, mas nesse, os poros têm a forma de casquinha de sorvete e a ponta do cone está virada para dentro. Assim, à medida que o pintinho se desenvolve dentro da casca, chega um dia em que ele não tem ar suficiente, ele sufoca e não consegue respirar, e então ele começa a raspar a casca, desgastando a parte interna do ovo. Isso aumenta os buraquinhos e ele vai gastando o cone. Ele vai fazendo isso até finalmente quebrar a casca. O macho toma conta do ninho. A fêmea, depois de pôr os ovos, sai e é ele quem toma conta. Você diria, isso é um grande problema? Bom, e é mesmo, porque, cada espécie precisa de um determinado tipo de ninho. E nessa que estou descrevendo, o macho mantém o ninho a 32,7 graus Celsius durante 7 meses. Se houver variação de mais de meio grau para mais ou para menos de 32,7, Capota. o filhote morre. Por isso, o macho fica atento o tempo todo. Ele cava até o fundo para verificar a temperatura. Caramba, e velho. os cientistas não sabem como ele mede a temperatura, mas ele mede. Ou 30... Eu explico. Suprimem a verdade Eu explico. pela injustiça. Porque eu sou um A evolucionista. definição do Brasil. Como que ele consegue medir essa temperatura? Ele já tem 4,5 bilhões de anos. Em algum momento, ele conquistou essa habilidade. Porque era necessário.
Que nem quando você mata um boss num jogo de RPG e você ganha uma habilidade nova. Ele matou o Peru Rei, que era o fodão, não deixava ninguém evoluir. Opa! Você tem a habilidade agora, é o termômetro. Peru esquentadinho é o nome da sua habilidade. Você mede a temperatura e aí você pode procriar mais. E pouco a pouco você cria os seus filhotes e vai dominando o território. Hã? Não é boa? A evolução não é foda? 3 graus, quente demais, eu preciso tomar providências. Então ele sai e joga areia sobre o ninho tentando refletir a luz do sol ou fazendo outras coisas. Ele também... Tô falando pra vocês, escrever livro de teoria da evolução é fácil. Qualquer livro. Essas coisas de teoria física, você vai escrevendo lá. Se o sistema quiser que o seu livro fica lá em evidência, vai ficar. E nego vai bater palma e vai falar que é verdade o que você tá falando. Pode botar qualquer merda lá. Pode botar qualquer merda, tipo a teoria da evolução, que vai tá lá. Vai tá lá, você vai aprender e é isso aí mesmo. É isso aí, porra. Aí. mantém a umidade do ninho em 99,5%. Se baixar para 80%, o filhote desidrata e os ovos secam. Nunca vi É preciso manter os 99% de umidade. Obrigado por agregar manter 32,7 graus Celsius, 99% de umidade, isso é impossível para uma ave de menos de 2 quilos. Quando o filhote sai do ovo, já tem todas as penas. Eu só passo isso pra vocês porque eu gosto desses assuntos, né? Mas a maioria não tá muito preocupada, não. É o único que nasce pronto para voar, mas ele não pode voar porque tá enfiado lá embaixo do ninho. Ninguém alimenta esse filhote. O pai não alimenta, a mãe não alimenta. Ele sai do ovo e percebe que tem que dar o fora do ninho. E então ele se deita de costas e começa a raspar as folhas e os galhetos que estão em cima dele, até ficar meio enterrado. E então sacode as folhas e compacta tudo com suas asinhas e recomeça a raspar. Mais material cai, ele se limpa e compacta tudo e ele leva 3 dias para conseguir sair. E ninguém explicou isso para ele. Ninguém disse como. Para que lado? O que tem o que fazer? O pai não porque tá enfiado lá embaixo do ninho. Ninguém alimenta esse filhote. O pai não alimenta, a mãe não alimenta. Ele sai do ovo e percebe que tem que dar o fora do ninho. E então ele se deita de costas e começa a raspar as folhas e os galhetos que estão em cima dele, até ficar meio enterrado. E então sacode as folhas e compacta tudo com suas asinhas e recomeça a raspar. Mais material cai, ele se limpa e compacta tudo e ele leva 3 dias para conseguir sair. E ninguém explicou isso para ele. Ninguém disse como. Para que lado? O que tem o que fazer? Então, como ele sabia isso, a evolução não consegue explicar essas coisas. Muito bem, o filhote saiu e ninguém ensinou o que ele deve comer. Mas ele sai, sabe o que comer e como achar a comida. E Tamo junto, ô quebradeira. O macho vai construir um ninho, sem que o pai lhe tenha explicado como. Ele começa a fazer o monte sozinho. Ninguém mostrou como fazer. É um milagre. É um milagre. Sergeio posto que eles não mostram a Terra Sudoeste. Isso aí. CGI, esperando 20 anos para ver imagens de IPS-2. Isso daí é, cara, é incrível, velho. A configuração que Deus colocou no mundo é infalível, não tem como. É muita perfeição, cara. São detalhes que te deixa abismado. Você fala, mano, inacreditável, cara, que um bichinho faz tudo isso. Olhando para o pássaro incubador da Austrália, a gente se pergunta: como ele evoluiu? Se a evolução for verdade, como foi que aconteceu? Mas eu digo que só Deus pode fazer isso. Eis aqui algo que todos nós tiramos da geladeira toda manhã. Se você colocar um ovo na água morna, verá que ele solta bolhas. E por quê? Porque a casca é cheia de buraquinhos. Um ovo de galinha tem cerca de uns 10.000. Esses buracos servem para o filhote respirar, pois o ar entra pelos furinhos. E também para jogar fora os dejetos do ovo, porque o pintinho come a gema para crescer. E a gema digerida produz dejetos, solta água e outros elementos.
E esses dejetos devem ser jogados fora, ou, por exemplo, parte da água deve ser eliminada ou ele morre afogado. Como explicar esse mecanismo complexo e o momento exato para um ovo se desenvolver? E tudo isso acontecer de modo que o pintinho sobreviva... Pra acabar com a evolução, um ovo. Em cada etapa do processo, tudo deve ser feito num dia certo e numa ordem certa e no tempo exato, ou o filhote morre. Se você já comeu um ovo quente ou um ovo duro... Não precisa nem ser 2 ovos e um pinto. Só um ovo. Só um ovo só. Ao desca... É mais que o suficiente. Ascar já notou a membrana envolvendo tudo. Para Essa membrana transformar tem em uma função... plástico, uma molécula. Para pegar o Kira, um episódio. Para refutar a evolução, um pica-pau. Um acaba com a fraude. Da qual já iremos falar. Porém, Não precisa nem de 2 ovos e o pinto pronto lá. É um ovo só. uma das pontas do ovo é achatada, parecendo que a galinha deixou uma parte vazia. Esse lugar é especial, chamado bolsa de ar. Agora, vamos observar esse ovo fertilizado que possui todas essas partes que identificamos. É onde o pintinho se desenvolve. No 5º dia, seu coração começa a bater. Veias e artérias já apareceram e 2 delas se destacam, ligando-se à membrana. É por aí que o filhote vai respirar. O ar entra pelos poros, os furinhos na casca e segue para a membrana. Essa membrana transfere o oxigênio para a artéria ou veia que chega até o animal. Enquanto a outra veia que sai dele livra-se dos dejetos. Temos assim um processo de materiais entrando e saindo da casca. Outras 2 veias se prendem à gema, alimentando o pintinho. E à medida que ele cresce, a casca fica pequena e ele não tem ar suficiente. Isso ocorre no 19º dia. Durante esse tempo, um pequeno dente cresceu na ponta do bico. É o dente de ovo. Nós desenvolvemos nossos dentes dentro da boca e não em um bico. Mas o pintinho tem um dente de ovo. E no 19º dia, ele irá usá-lo para fazer um furinho na parte chata do ovo, onde está o ar. Por isso chama-se bolsa de ar. Assim, ele tem mais 6 horas para respirar. Quando nós mergulhamos no fundo da piscina ficando sem ar, nadamos para cima para respirar. Geralmente ficamos ali algum tempo dando uma boa respirada. Não o pintinho, porque se ele entrar na bolsa de ar, ele vai ficar sem ar. Com o E decorrer por isso, dos bilhões, tabicadas ele no teve preparo kkkk. 19º dia, nem um dia antes, nem um dia depois, ou estará morto, mas é no 19º dia que ele alcança a bolsa e tem mais 6 horas de ar. Ele vai ficar ali parado respirando, ou vai pensar, tenho que fazer alguma coisa com esse ar? E é claro que ele faz. Preciso fazer um furinho e, valendo-se das 6 horas de ar, ele faz um furo na casca. E assim, ele respira do 19º dia até o 21º pelo pequeno furo na casca. No 21º dia é quando ele quebra a casca para sair. Nesse meio tempo, os sistemas que ligam a membrana e os sistemas ligados à gema, todas aquelas veiazinhas começam a soltar-se. Olha lá, velho, que da hora. Quando o pintinho sai da casca, às vezes uma dessas veias se enrosca nele. Mas o fato é que parece que ele saiu de um traje espacial. Ele está pronto. Sai do ovo no 21º dia, mas todas as etapas anteriores precisaram ser executadas no tempo exato, absolutamente no tempo certo, porque ao sair, ele é uma criatura inconfundível, não há dúvida de que é um pintinho. Tudo o que vemos na natureza, nos registros fósseis e nas criaturas vivas é igualmente inconfundível, identificável. Podemos classificá-lo, isso é uma vaca, isso é uma galinha, e isso é mais uma prova de que Deus fez tudo, inclusive as galinhas, exatamente como elas são. Caralho, velho, dá até gosto pegar um cientista de boa fé, né? Explicando as coisas pra você. Isso aqui que é ciência de verdade, né? É, tá certo. Não.